Olá, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo desse canal. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém. Hoje eu venho trazer aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. E o versículo para o tema de hoje se encontra em Lucas 17, o versículo é o 1. E disse aos discípulos, isso é Jesus dizendo: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Aqui escândalo, uma das traduções para escândalo é ofensa. Então poderíamos dizer assim, é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem a virem. Jesus está dizendo nada mais, nada menos aqui, de que se a gente é humano, enquanto a gente está nessa terra, é impossível que a gente não sofra ofensa e que a gente não ofenda alguém. E o que acontece? Às vezes, por conta de uma ofensa, a ofensa ela é muito séria, porque às vezes ela nos coloca num lugar de dor e num lugar de não querer perdoar alguém de uma forma tão intensa que às vezes ela começa a prejudicar tanto a nossa vida como a vida do próximo. E por que eu falo isso? Eu cheguei num determinado tempo da minha vida que eu sofri tantas ofensas, eu me ofendi tanto com as pessoas, que aí o que acabou trazendo de prejuízo para minha vida? Eu percebi que eu comecei a me fechar. E eu me fechei a ponto de querer não me relacionar mais com as pessoas. Eu comecei a chegar a um ponto de não querer mais sair de casa, de não querer mais me socializar. E aí qual que é o problema? Eu comecei a ficar um pouco depressiva, porque Deus, Ele nos fez para nos relacionarmos com pessoas. Ele nos fez para que a gente tivesse comunhão com pessoas. E quando a gente faz o contrário disso, a gente pode até suportar por um tempo. Por um tempo a gente pode até achar que está tudo bem. Mas chega uma hora que nós, como seres humanos, nós não aguentamos essa pressão. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a não querer mais sair de casa. As pessoas começaram a se aproximar de mim para querer uma amizade. E aí eu comecei a rejeitar essas pessoas. Ou eu comecei a amar pela metade. Era o que mais acontecia. Eu não confiava por inteiro, eu não me entregava por inteiro. E aí eu comecei a ficar fria, porque as pessoas me tratavam muito bem, com muito carinho. E aí eu tratava as pessoas de maneira fria, eu não colocava intensidade, eu não dava abertura para intimidade. E aí, por que começou a me prejudicar? Porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu me apego rápido, eu crio intimidade muito rápido, eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade para gostar de alguém. Se eu gosto mesmo, se eu amo mesmo. Quando eu falo é porque eu amo mesmo. E aí qual que é o problema disso? Eu comecei a viver na contramão disso, viver aquilo que eu não era, ser aquilo que eu não era. E aí a gente pode até sustentar isso por algum tempo. Mas chega uma hora a gente vai a pique. A gente vai entrando em colapso. A gente vai guardando e não tem como. E aí começou a acontecer isso comigo. Eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a ficar chorosa, eu comecei a não querer sair de casa. E hoje, na época, quando eu estava vivendo isso, eu não percebia. Hoje eu consigo ver com mais clareza, porque aí eu olho para trás e aí eu percebo, nossa, isso aqui era por causa disso. Mas na época eu não via assim, eu achava que era fase, eu achava que era isso mesmo, era porque eu tava, porque estar sozinha era assim, nessa fase, amadurecer era isso, mas não é. Às vezes é o nosso coração que se endureceu. E o que acontece muitas das vezes? Às vezes a gente foi ferido por pessoas lá atrás. E aí quando chega pessoas novas na nossa vida, sendo carinhosas, sendo bondosas, o que a gente pensa? A gente já para aqui, não, peraí, eu não vou gerar intimidade, eu não vou começar a gostar dessa pessoa, eu não vou dar muita liberdade, porque lá atrás eu dei liberdade, eu me machuquei, lá atrás eu fiz algo
e a pessoa não reconheceu. Lá atrás, eu me entreguei, eu acreditei naquele amor que a pessoa disse que tinha por mim, e a pessoa me feriu, a pessoa me machucou. E aí, o que começou a acontecer? O Espírito Santo, ele é muito detalhista, é um Deus de detalhes. O que ele começou a fazer? A trazer pessoas para mim extremamente carinhosas. E aí, o que começou a brotar dentro de mim? Um sentimento de raiva, um sentimento de frustração, de irritação. E eu ficava assim, Senhor, por que o Senhor traz pessoas desse jeito para mim? Me irrita, me incomoda. Só que eu não entendia que não era para me irritar, era para me curar, que o Espírito Santo me trazia essas pessoas. Porque o que o Espírito Santo estava me mostrando através dessas pessoas? Ele estava me mostrando a versão que eu não queria ser mais, e estava me mostrando a pessoa que me feriu através dessa pessoa, para que eu pudesse perdoar. E por isso me trazia essa irritação, porque cada coisa que essa pessoa fazia que me lembrava aquela pessoa que dentro do meu coração eu estava magoada, eu ainda não tinha perdoado, me causava raiva, me trazia uma lembrança dolorosa. E como que a gente sabe que a gente não perdoou alguém? Quando alguma coisa em alguém nos lembra a pessoa e nos traz irritação. Quando eu falo o nome dessa pessoa, a minha fisionomia muda. Quando você fala o nome de alguém, qual que é o sentimento que você tem? Isso diz muito sobre o que você sente por ela. Porque o coração não mente. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, é assim que a gente percebe. E eu comecei a perceber isso. E aí o Espírito Santo, ele é muito lindo. Eu comecei a entrar num quadro depressivo, no ponto de não querer sair da minha casa. E o Espírito Santo é lindo. Aqui do lado da minha casa tem uma árvore e ela tá podada. Só que ela dá muita folha e ela cai muita folha. E eu limpo a minha casa, todo dia eu saio e eu varro aquelas folhas porque me incomoda. Eu não sei explicar. Me incomoda. E aí eu começo a varrer e faz muito bem pra mim só esse ato de eu sair e varrer. Porque aí o sol bate no meu rosto, aquele vento, só aquele fato de eu sair pra fora me dá uma alegria, uma leveza, um sentimento bom. E hoje eu percebo que até o fato dessa árvore cair tanta folha é o Espírito Santo. Até o meu vizinho, esses dias atrás, ele falou assim pra mim: nossa, essa árvore cai tanta folha, né? Porque ele me vê varrendo todos os dias. E aí eu falo assim, aí inconscientemente a minha boca falou algo que eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que colocou. Porque eu disse assim, até o fato dessa árvore tem um propósito de Deus. Porque é uma forma de eu sair pra fora. Porque se não fosse essas folhas cair pra mim varrer, nem aqui fora eu estaria. Porque eu quase não saio de casa. E hoje eu percebo o cuidado de Deus até numa árvore, até o fato de cair as folhas. Porque eu cheguei num momento que eu queria só ficar no meu quarto. Eu comecei a perder o desejo pela vida, o desejo pelas coisas que eu amava, o desejo de me exercitar, o desejo pela vida, pelo relacionamento com as pessoas, nas amizades, de sair, de me arrumar. Eu comecei a perder o desejo. É um quadro depressivo mesmo que eu comecei a entrar profundo. E uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Às vezes meu esposo chegava do serviço e ele falava assim, nossa, parece que você tá triste, o que foi? E aí eu falava assim, não tô não. Mas não é que eu não tava, é porque eu não consegui explicar de onde vinha essa tristeza. Só que hoje eu percebo que vem disso. Dessa falta de perdão que eu estava. Desse isolamento que eu estava. Porque nós não fomos feitos para ser isolados. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de nos relacionar com pessoas. Só que às vezes por causa da nossa frustração, nós nos fechamos. Só que o Espírito Santo é lindo. Através da árvore ele foi falando comigo, porque é um processo, ele vai falando aos pouquinhos. E aí, uma amiga me ligou. Enquanto eu dormia, ela me ligou várias vezes, ela não conseguiu falar comigo. E aí quando eu retornei, ela falou assim pra mim, eu vi um vídeo seu e o Espírito Santo falou pra mim que você não tá bem. E justamente nesse dia, de fato, eu sentia que eu não estava bem, mas eu não sabia explicar.
E eu não consegui orar nesse dia. Assim, eu orei uma oração rápida, eu estudei a palavra, mas não consegui me aprofundar, porque é aqueles dias que a gente não tem palavras. Eu não tinha palavras para falar nem com Deus esse dia. E aí ela me ligou, ela me falou isso, ela falou assim, o Espírito Santo me falou que você não tá bem. Você tá bem? Aí eu falei assim, eu tô bem. Bom, eu acho que eu tô bem. Aí ela falou assim pra mim, então talvez seja um cuidado de Deus, né? De falar, como se diz, eu tô aqui, eu tô cuidando. E aí eu me emocionei, falei, talvez seja cuidado mesmo. E fiquei feliz com aquilo. Só que não era isso. Era cuidado? Era. Mas não era só isso. Deus queria me curar. Deus queria tirar do meu coração aquele peso. Deus queria me livrar daquela prisão que eu estava. Eu entrei numa prisão. O Espírito Santo me mostrou que esse isolamento era uma prisão. Que as minhas mágoas, as ofensas e o adversário tinha me colocado. Eu estava presa dentro de uma gaiola, só que com a porta aberta. E às vezes você se encontra dentro de uma gaiola e a porta está aberta e você não consegue sair. Porque às vezes eu olhava pela fresta do meu portão, porque meu portão tem uma fresta em cima, e eu olhava para fora, mas não conseguia sair para fora. E várias vezes eu falei assim, Senhor, me ajuda a sair para fora. E antes desses acontecimentos todos, o Senhor me deu um louvor e falava assim, sai da tua tenda, que eu quero te mostrar as estrelas do céu. Sai da tua tenda, sai desse esconderijo que você tá. Porque eu estava dentro de uma prisão escura, onde tinha uma porta aberta. O Espírito Santo queria me tirar de lá, mas eu não conseguia sair. Porque eu não entendia aonde eu estava. Até que o Espírito Santo me mostrou que essas mágoas, essas ofensas me colocaram dentro de uma prisão, onde eu cheguei ao ponto de não querer me relacionar com gente, eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais viver. Eu cheguei num ponto de eu falar, Pai, pra mim não importa mais nada. Se o Senhor me dá isso, tudo bem. Se o Senhor não me der, tá tudo bem, não importa. Desde que o Senhor esteja comigo, eu perdi o prazer na vida. Ei, talvez você está numa prisão e o Espírito Santo ele está falando, vem para fora, sai dessa prisão que você mesmo se colocou e que o inimigo quer te manter presa. Sai, dê sua mão para mim, dê um passo para fora que eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo maravilhoso para você, só que dentro dessa prisão você não vai conseguir ver, você precisa sair para fora. O Jesus está dizendo, me dá a sua mão e sai para fora, deixa eu te puxar para fora. E aí, nesse dia, eu chorei muito. Eu tentava chorar e eu não conseguia, e eu sabia que eu precisava chorar, e eu precisava me derramar aos pés do Senhor. Eu coloquei um louvor e não consegui. Até que eu fui num culto e eu derramei tanta lágrima nesse culto. Eu lavei a minha alma de uma forma. Tudo que de ruim que estava dentro de mim foi embora. Tudo foi saindo, foi lavando, foi limpando. E eu posso dizer que aquele dia ficou marcado, porque eu não saí mais a mesma de lá. E eu decidi que eu vou ser tudo aquilo que o Senhor me fez para ser. O nosso cooperador, ele fala uma coisa que é fato. Quem nasceu para cantar vai cantar. Quem nasceu para dar glória vai dar glória. Quem nasceu para se relacionar vai se relacionar. Quem nasceu para ser íntimo vai ser íntimo. Quem nasceu para se apegar rápido vai se apegar. E é isso. É entender que cada um tem sua particularidade. Então o que eu decidi? Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, a partir de hoje eu vou ser tudo aquilo que eu abandonei, tudo aquilo que o Senhor me fez para ser. Eu vou amar por inteiro, eu vou me entregar por inteiro, vou criar expectativas, sim, claro que com sabedoria por inteiro. Eu vou, se Jesus disse aqui, que é impossível que não venham os escândalos, é entender que ele vai vir. Mas é a forma que eu reajo, que predomina aonde que eu vou entrar, se é numa prisão ou se é a liberdade.
Se eu sei que as ofensas vão vir de qualquer maneira, então eu tenho que me preparar para isso. E se vierem, tá tudo bem. Eu vou me entregar, eu vou amar, eu vou criar expectativa. E se eu me frustrar, e se eu me machucar, faz parte da vida. Jesus disse, é impossível não sermos ofendidos. E é impossível não ofendermos alguém. E então, quando o Espírito Santo ele traz isso à luz, muitas das vezes ele quer que perdoamos alguém. Alguém que nos feriu. Ai, Mari, mas você não sabe o que a pessoa fez? Como que eu faço para perdoar? Entendendo que você também errou. Entendendo que você também é falho. Ah, Mari, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu não preciso saber. O Senhor sabe. Ah, Mari, mas me feriram. Mas você também feriu. Ah, Mari, mas não foram leal a mim. Mas você também não foi. Ai, Mari, mas deram indireta. Me doeu. O que você fez também doeu. E sabe de uma coisa que o Espírito Santo traz para te falar? Talvez o que você fez doeu muito mais no outro do que em você. E quando a gente traz para a realidade essa verdade, a gente se coloca no lugar do outro. Porque tem vezes que a gente quer justificar as nossas atitudes com os nossos traumas. Eu fiz isso porque eu tenho trauma de rejeição. Eu fiz isso porque eu sofri isso. Mas o outro também tem traumas. O outro também sofreu. O outro também tem bagagem que ele carrega. Só que às vezes olhamos só para nós. É só você que sofreu? Sabe, quando nós nos colocamos nesse lugar de vitimismo, passamos a enxergar somente a nossa dor e esquecemos da dor do outro. Ah, Mari, mas se esqueceram de mim, você também se esqueceu. Ai, Mari, mas me machucaram, você também machucou. Ah, Mari, mas não acreditaram em mim, você também não acreditou. Ah, Mari, mas suspeitaram mal de mim, você também suspeitou. Mas falaram mal, mas caluniaram, você também fez isso. Para um minutinho com esse vitimismo, olha para si e vê se você também não fez tudo isso. Independente em reação ou ação ao outro, você fez. E se tem uma coisa que precisa ser dita, é que tem coisas que a gente consegue esconder do homem, até de nós mesmos, a gente tentar se auto-enganar. Mas de Deus a gente não esconde. Deus viu quando você fez. Deus viu quando você falou. E ainda que você fez por causa da ação do outro, não anula o seu erro. Não anula o que foi feito. Não anula a dor que está no outro. Eu sei a dor que foi gerada em você. Mas eu também vi a dor que foi gerada no outro. Eu vi as lágrimas do outro. Eu vi o sofrimento do outro. Eu vi o tanto que o outro ficou ofendido, machucado, decepcionado. Sabe, às vezes entramos nesse lugar de egoísmo. O ego está muito elevado. Uma arrogância, nos colocamos acima do outro. E vemos muitas das vezes só o nosso sofrimento. Ei, você chorou, mas o outro também chorou. Você sofreu, mas o outro também sofreu. Você criou expectativa, mas o outro também criou. Você também frustrou. E quando nos colocamos nesse lugar de responsabilidade, de empatia, entendemos a dor do outro. Passamos a amar o outro, entendendo que todo mundo tem um motivo para ter feito algo, seja por traumas, por raiva. Não é só você que é compreendido, o outro também é. Deus não vê somente a ação, Deus vê o que a pessoa passou, o porquê, Deus olha as intenções. Então, ei, para com isso. Não senta nesse lugar de vítima, onde, olha o que me fizeram, olha o que me falaram. Não. Perdoa essa pessoa entendendo que você também feriu, você também machucou. E talvez muito mais. A gente nunca vai saber, só Deus sabe. Perdoe para que você seja livre. Ah, Mari, mas como que eu vou saber que essa pessoa mudou? Sabe de uma coisa? A gente não pode mudar ninguém. Eu decidi que eu vou ser o melhor de mim, independente do outro mudar. E sabe uma verdade que precisa ser dita? Você não sendo o que você era, e você não agindo do jeito que você agia, já é metade do caminho.
Porque a responsabilidade das ações são nossas, não são do outro. Eu não posso passar a minha vida esperando que o outro mude se ele não mudar. Eu vou passar a vida inteira estagnado no mesmo lugar? Não. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser uma pessoa melhor. Então mude independente do outro. E quem sabe através da sua mudança, o outro abre espaço para que a mudança chegue ao coração dele também. Porque nós somos pessoas que iluminam, que contagiam as pessoas. Seja alguém que contagia. Não seja uma pessoa que é conhecida por ser briguenta, por ser bocuda, pelo seu temperamento. Queira ser conhecida das pessoas e por Deus, pela sua autoridade nele, pelo poder que sai da sua boca através dele. E aí sim os seus relacionamentos vão ser beneficiados. E tira você de um peso muito grande. Porque se eu dependo do outro para me mudar, então eu fico presa. Mas se eu mudo através do outro, eu sou livre para ser quem o Senhor me fez para ser. E o outro, se não mudar, é uma questão dele, é um problema dele. Eu vou mudar a mim, eu vou amar, eu vou respeitar. E se o outro não fizer isso para mim, isso fala mais sobre ele do que mim. E é isso. Então saia dessa prisão nesse dia de hoje. Se permita sair, entendendo que as pessoas vão te ofender, entendendo que você também vai, porque você é falho, você é humano. Mas temos a oportunidade de sermos diferentes todos os dias. Não permita que todas essas dores façam de você aquilo que você não é. Porque eu tentei por muito tempo ser o que eu não era e não consegui. Eu até consegui por um tempo, mas eu entrei em colapso. Não tente ser o que você não é. Seja o que você é. Porque vai chegar uma hora que nem você mesmo vai aguentar. E é isso que o inimigo quer. Porque quando ele te torna alguém que você não foi feito para ser, ele tira também o seu propósito. E é isso que às vezes ele faz em usar pessoas para impedir da gente ser aquilo que a gente é, para calar a nossa voz, para impedir a manifestação do Espírito Santo através de nós. Não é sobre carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, potestades. A fala de alguém tem um inimigo por trás, tem alguém que está querendo te calar, tem alguém que está querendo te parar, te impedir. Aí você tem duas escolhas, ou você fica dentro de uma prisão a vida inteira, olhando pela janela o que Deus poderia ter feito por você, ou você sai para fora dessa tenda e descobre o que o Senhor tem para você e começa a viver tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Tem um louvor que eu me lembrei do Fernandinho, ele chama assim: uma nova história Deus tem para mim. Ouve esse louvor e ora e sai dessa tenda que o inimigo quis te colocar, porque aí não é o lugar que Deus te fez para ficar. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.